Quero louvar a Deus pelo privilégio de poder ensiná-los com um pouquinho que eu sei sobre formas de viver aquilo que Deus tem para nós. E nós sempre dizemos, que Deus tem propósitos para nós. Nós sempre estamos falando, olha, eu quero viver os propósitos de Deus para a minha vida. Mas o que são os propósitos de Deus para a sua vida? Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? O que é isso? O que é viver os propósitos de Deus? Nós vamos, a partir de hoje, eu não sei por quanto tempo, nós vamos ter aqui, ser ministrados, na verdade, dentro de uma série de ministrações. Se quiser soltar para mim, pode. Uma série de ministrações que vão falar sobre exatamente isso. Vivendo o propósito de Deus. Porque o que eu vejo, o que eu encontro de cristãos que o olho não brilha, cristãos que parece que só vivem em luta, cristãos que o tempo todo tá para baixo, o tempo todo tá, eu preciso de oração, eu preciso, ora por mim, me ajuda, meu Deus. Você chega no irmão, graça e paz, tudo bem? Pastor, não tá fácil. Cara, e assim, aí você vai no bar, os caras estão tudo assim, ihu! Você vai numa biqueira, um ponto de droga, os malucos estão. Aí você vai na igreja, não understand you. O que está acontecendo? Porque se continuar desse jeito, a impressão que dá é que a igreja ali do bar do Zé é melhor. E vou dizer mais, quando você estava no mundo, sendo pisado pelo diabo, esmagado pelo diabo, humilhado pelo diabo, os cachorros lambendo a sua boca, vomitando na roupa, pagando mico, fazendo coisas ridículas, bêbado, drogado, tratando mal sua família, se prostituindo, coisas que você fez que tem até vergonha de pensar. Quando você estava lá, você... Por quê? Por que você ficava rindo lá no bar? Por que você era feliz? Mesmo que passageiramente, mas você tinha felicidade. Foi muito difícil para mim abandonar a cocaína. Foi muito difícil. Abandonei a cocaína em 2001. 2001, a última vez que eu cheirei cocaína. 2001. Eu tinha meus, acho que 21, 22 anos. Foi a última vez que eu usei droga, mas comecei com 14. E foi assim, era muito difícil. Quando acabava o efeito da droga, era muito difícil, era muito ruim. Mas quando eu estava chapado, e quando tinha dinheiro para usar, era bom. Por isso que foi difícil. Por que é difícil largar as drogas? Porque é bom. A droga é coisa boa. Por que as pessoas trocam tudo por droga? Trocam tudo. Trocam família, deixam carro, trocam casa. Eu já estive em lugares de ponto de droga, do cara chegar com o carro do pai dele e falar assim, tá aqui, o carro, me dá de droga e amanhã meu pai vem buscar o carro. Eu já vi isso. Eu já vi mamães chegarem em ponto de droga, chorando e dizendo, meu filho trouxe uma máquina de lavar para cá, e era a única coisa que eu tinha. Então, ou seja, as pessoas dão tudo, elas roubam, fazem de tudo, correm riscos de vida para terem acesso à droga, para terem acesso ao álcool. Por quê? Porque eles querem experimentar um pouquinho de prazer. Em troca de prazer, bebem, gastam o dinheiro
da compra do mês no bar. Tem gente que reclama do dízimo. Tem que dar 10%. Seu vagabundo, lá no mundo você dava tudo. Para Deus a gente não quer dar 10%. E lá no mundo, nos bares, nós deixávamos tudo. Você não tem vergonha de lembrar disso e olhar para Deus e falar: pô, tem que dar 10%. E com esse tipo de coração, Deus nem recebe o seu dízimo. Com esse tipo de coração, Deus não vai abençoar você, porque está tudo totalmente fora. Ou seja, quando você servia ao diabo, você dava tudo. Agora que você serve a Deus, você fica aí. E uma outra coisa: por que as pessoas lá vivem sorrindo apesar de chegarem em casa, colocar a cabeça no travesseiro e chorar? É isso que acontece. Lá no bar está todo mundo rindo, mas quando chega em casa, o inferno se manifesta. Mas por que eles têm essa alegria? Por que tem essa alegria passageira no mundo? Porque eles estão vivendo o propósito do diabo. O propósito do diabo é enganar o ser humano. Então o que o diabo faz? O diabo oferece prazer a eles. Eles vão se alegrar com aquele prazer. Eles vão gostar daquele prazer. Vão ter um pouquinho de felicidade dentro daquele prazer, mesmo que uma felicidade passageira. Mas eles estão dando risada, por quê? Porque estão vivendo o propósito do diabo. E por que o crente não vive o propósito de Deus? Quando você estava no mundo, você vivia totalmente o propósito do diabo. Você fazia tudo que o diabo queria. E quando você vem para a igreja, você fica em cima do muro. Quando você vem para a igreja, você não faz nem para agradar a Deus mais. Você não agrada a Deus, mas também não agrada o diabo. E fica ali no meio, e vivendo essa vida sem graça. Essa vida que é só pedindo oração. Essa vida que... Ai, pastor, então vou voltar para o mundo? Vai, ué. Você já sabe que você vai descer de tobogã, né? Para aquele lugar lá que eu não gosto nem de falar o nome. Só vou falar só a primeira letra só: inferno. Agora, já que eu estou na presença de Deus, já que eu entreguei minha vida ao Senhor, já que eu cansei do mundo, eu cansei de ser pisado pelo diabo, eu cansei de ser humilhado por Satanás, eu cansei de viver o que o diabo fazia comigo, já que eu entreguei minha vida a Deus, agora eu vou viver os propósitos de Deus. E eu quero ser uma pessoa feliz. E é possível. É extremamente possível, porque dá a impressão que a igreja é um lugar apenas das pessoas ficarem pedindo oração, e não é. A igreja, na verdade, não é um local de buscar a Deus. Você sabia disso? Eu vim buscar a Deus. Não, a igreja não é lugar de buscar a Deus. Eu vim buscar poder de Deus, alegria de Deus. Não, a igreja não é o lugar de buscar a alegria de Deus. O que, pastor? Pois é. Eu vim sentir a presença de Deus. A igreja não é lugar de sentir a presença de Deus. A igreja é local de adoração. Na verdade, a igreja, ela foi formada para juntos em comunhão, não adorar uns aos outros, não um ajudar o outro, não. A igreja se reúne para louvar aquele pelo qual reina sobre ela, que é o Senhor. Mas nós chegamos na igreja assim, levante suas mãos e adore ao Senhor. O Horácio levanta a mão. Lembra do Horácio? Da turma da Mônica, o dinossaurinho? Levante suas mãos e adore a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa manhã? Está na cara que é mentira. Agora, podemos virar esse jogo? Dá para ser diferente? Dá. Irmãos, quando nós terminarmos essa série, nós vamos ser pessoas tão felizes, nós vamos ser pessoas tão apaixonantes, nós vamos ser pessoas tão cheias da alegria de Deus, que isso vai trazer um grande problema para mim.
Como pastor dessa igreja, eu vou ter grandes problemas. E eu não estou nem aí, porque eu simplesmente repasso para o chefe. O dono da igreja, o dono do rebanho é ele. Então ele que tem problema, não sou eu. Se é que ele tem algum problema. Porque quando as pessoas olharem para você, quando as pessoas olham para você assim, ó, eu não teria vontade de ser crente olhando para alguém assim, ó. Um crente assim, ó. Aqui o crente, ó o crente. Ó céus, ó azar. Não inspira. Não inspira. Quando você estava no bar, ó, na igreja, não inspira. Não dá vontade de ser crente. Mas quando eu olho para um crente, ó, andando de cabeça erguida, ele não anda assim mais agora na rua. Não, agora ele anda assim, ó. A passada dele não é uma passada cansada. Não, agora ele anda de cabeça erguida. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Antes ele chegava no trabalho assim, ó. Aqui, ó, parece um cavalo. Só vive bufando. Eu na minha empresa, quando eu trabalhava no secular, eu dizia: você tá bufando por quê? Você não é touro? Ou é? Parece um bando de touro. Aí senta. Aí demora mais 30 minutos para começar a trabalhar. No local de trabalho. Só vive assim. Ou então assim, ó. Tá falando de mim, pastor? Estava, porque a partir de hoje você vai viver o propósito verdadeiro de Deus para sua vida. Você vai levantar a cabeça em nome de Jesus. E você vai ser um inspirador de pessoas. Amém? Pessoas que vivem propósito, pessoas que vivem o propósito de Deus, elas vão andar para cima, cara. E mesmo no dia, escuta só. Pastor, mas pessoas que vivem o propósito de Deus não passam por momentos difíceis? Passam. Passam por dias de tristeza? Passam. Mas mesmo nesse dia, ela não baixa a cabeça. Sabe por que ela não baixa a cabeça? Porque ela não vai dar o gostinho pro diabo falar assim, ó: hoje eu tô vencendo ela. Eu não vou dar esse gosto pro diabo. Então nos dias difíceis eu vou andar de cabeça erguida. Por quê? Porque o meu Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Filipenses 4,19 é sobre isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou andar de cabeça erguida porque o meu Deus está comigo. E apesar de hoje estar ruim, ontem foi muito bom, então eu glorifico a Ele no dia bom, mas também glorifico a Ele no dia ruim. Eu ando de cabeça erguida no dia bom, mas eu também ando de cabeça erguida no dia mau, porque eu estou vivendo o propósito de Deus e isso me satisfaz. Aleluia! E é isso que vai vir sobre a sua vida. Jeremias capítulo 29 versículo 11 diz: qual é o propósito de Deus para nós? Olha o que diz em Jeremias capítulo 29 versículo 11: eu é que sei os pensamentos, porque sou eu quem conheço os planos. Tem uma outra versão que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Na outra versão mais antiga vai dizer a respeito de vós, mas assim tá bom. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esse é o pensamento de Deus para você: futuro e esperança. Agora, que tipo de futuro Deus tem para nós? Que tipo de futuro Deus tem para nós? Um futuro bom, perfeito e agradável, porque essa é a vontade de Deus. É possível viver o melhor de Deus na terra. Sim, eu tenho falado sobre isso. Enquanto você espera passar essa curta e rápida
vida. É muito rápido. A vida passa muito rápido. O propósito de Deus para você é inspirar pessoas. O propósito de Deus é que através de você alguém queira conhecer o Senhor. Mas como alguém vai querer conhecer o Senhor com você? Em nome de Jesus Cristo, levanta a cabeça, irmã. Para de ser mimizenta. Para de querer chamar a atenção. Tem gente que quer chamar a atenção. Tem gente que você vai orar por ela, você fala assim: eu posso orar por você para expulsar essa depressão da sua vida? Não expulsa não, porque senão as pessoas vão sair de perto de mim. Enquanto eu estou com depressão, todo dia tem alguém em casa que: você está bem? Migalhas. Você está bem? Mandando a mensagem: ai, que bom, hoje eu recebi uma mensagem. E o que isso mudou na sua vida? Receber mensagem não muda a vida de ninguém, querido. Receber like no textão que você fez lá no Instagram, no Facebook, isso não muda a vida de ninguém. Receber comentários lá: estamos com você, isso não muda a sua vida. Mudou? Não, o que muda a vida é o quê? Viver dentro do propósito de Deus. Então cresce, amadurece, joga fora essa capa. O cego Bartimeu, né? Ele tinha uma capa que dava a ele o direito de pedir esmola. Aquela capa dava a ele o direito de pedir esmola. Mas quando Jesus chama ele para viver um novo propósito, qual era o propósito? Agora você vai enxergar. Você pedir esmola, agora você vai ter condições de trabalhar. Quando Jesus chama ele para o propósito, o texto bíblico vai dizer que de um salto se pôs em pé e, lançando fora a capa, foi até Jesus. Nós temos que lançar fora essa capa de coitadinho. Coitadinho, querido, é o capeta. Coitadinho é o Satanás. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você foi chamado para um propósito, e Deus quer estabelecer esse propósito na sua vida. E você vai ser alguém que vai inspirar. As pessoas vão começar a olhar para você e vão dizer: o que está acontecendo? E você vai dizer: é Deus na minha vida. Aleluia. E elas vão dizer: eu quero esse Deus. E eu quero ministrar hoje, começando essa série sobre vivendo o propósito de Deus. Eu quero falar hoje sobre... Qual que é o tema de hoje mesmo? Aí, o que está escrito aí? Mais alto, por favor. Isso, agora vamos falar, vamos parar de falar igual o crente desanimado e vamos falar como alguém, vamos imposturar. Se impostura aí, arruma na cadeira aí, vai terra, se arruma aí. Você é filho de Deus. Deus quer mudar a sua história, isso. Parabéns, meu irmão. É isso aí, guerreiro. É isso aí, minha irmã. Isso, imposturou? Agora, como filho de Deus, você vai ler essa parada aí. 1, 2, 3. Diga assim: eu fui escolhido para um propósito. Isso é poderoso, hein? Isso é poderoso. Agora, quer ver o bicho pegar? Quer ver o bicho pegar? Isso você fez. Vamos experimentar um negócio aqui. Esse ambiente é um ambiente espiritual, sim ou não? Esse ambiente é o espiritual, sim ou não? Então nós vamos fazer coisas espirituais, amém? Agora preste bem atenção, fique em pé. Feche seu olho. E com toda a sua força, diga assim, mas não precisa ter medo não. Pode falar com força, espiritualmente falando. Primeiro você fala assim, agora bem baixinho, fala assim: Senhor Jesus, unge a minha boca, meu coração e o meu corpo agora, e guarda-me debaixo das suas asas, eu e a minha família. Amém. Agora diga assim, o mais forte que você puder: diabo, eu fui escolhido por Deus para um propósito. Agora fala isso sozinho para ele ouvir. 1, 2, 3. Presta atenção. Nesse momento o diabo olhou para você e ele falou assim, ó: aqui, escuta o que eu estou te falando. Eu conheço um pouquinho só das coisas espirituais.
Só um pouquinho, mas o suficiente para entender isso aqui, ó. Nesse exato momento o diabo está olhando para você e falando assim, ó: você só falou isso porque o seu pastor mandou você falar. Então agora, sem eu mandar falar, fala aí você para ele mesmo, então, para ele botar uma fé que a parada agora vai mudar. 1, 2, 3. Agora a parada ficou mais séria. Você pode levantar as suas mãos, glorificar o nome de Jesus. Assente-se. Durante essa série nós vamos aprender com Davi o que é viver dentro do propósito de Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 diz: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser. Escolhi um dos filhos dele para ser. Lendo o livro dos reis, os livros dos reis, o livro dos reis, o primeiro livro, você vai ver que Samuel, quando ele chega em algum lugar, as pessoas têm medo dele. O texto diz que quando Samuel entrava numa cidade, os anciãos daquele povoado iam até Samuel e eles diziam para ele essa pergunta: é de paz a sua vinda? E quando Samuel dizia é de paz, eles diziam: pode matar o boi, vamos fazer um churrasco. Vai ter churrasco hoje porque é de paz a vinda dele. Agora, quando Samuel dizia não é de paz, eles diziam: Deus mandou falar algo e a casa vai cair, o chicote vai estralar. Mas mesmo sendo um homem de Deus, ele não sabia quem era o próximo rei de Israel. Ele não sabia. Deus não revelou isso a ele. Agora olha que coisa interessante. Coloca no texto para mim. Ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, ou seja, aquele que mora em Belém, ou nasceu em Belém. Porque escolhi. Ele já tinha escolhido. Ele não ia escolher. Deus já tinha escolhido um dos filhos de Jessé para ser o quê? Rei. E quem era esse? Nós sabemos, Davi. Agora eu te pergunto, Davi sabia disso? Sabia disso? Mas Deus tinha um propósito para ele? Já tinha um propósito para ele. Antes de Davi saber, aleluia, antes de Davi perceber, antes de Davi sequer sonhar, Deus já tinha um propósito para a vida dele. Enquanto os irmãos estavam em casa, quando Samuel chega, o texto vai dizer, depois você lê, não sou obrigado a ler tudo também. Na hora que você chegar em casa, você lê com calma. Você vai ver o texto. Chega o grandão, chega Eliabe, o brabo, o mais velho, ó, maluco alto, bonitão, imposturado. Samuel já falou: posso ungir? E Deus diz: não. Aí vem o Eliabe: posso ungir? Também não. Aí vem o outro: e esse aí? Ó, isso aí é bonitão também, isso aí tem uma postura. Aí chega um outro: boa tarde, companheiro. Também não. Não. Esse aí vai ser presidente, rei não. Chega todo mundo e Deus fala: não, não é esse não. Onde está o rei? Onde está? Não tem mais ninguém? Tem um. Tem um que está trabalhando lá no campo e ele cuida das ovelhas. Manda chamar ele. Davi não sabia o que estava acontecendo. Davi estava ocupado
trabalhando. Ele não sabia o que estava acontecendo na casa do pai dele, mas antes dele saber de qualquer coisa, Deus já tinha um propósito para ele. Deixa eu dizer a você, talvez você chegou aqui nessa manhã, simplesmente por fé. Você veio hoje talvez se arrastando. Talvez hoje você chegou aqui só de raiva. E eu admiro você que o diabo falou, não vai hoje, e você falou, eu vou. Você que estava cansado, você que estava mal. Tem gente que chegou do serviço aqui, veio direto do serviço. Tem gente que a mamãe falou, você não vai vir, eu vou depois do culto. Mas a sua vontade talvez era de ficar em casa hoje, desânimo batendo na porta, o diabo só mostrando os piores cenários para você, e você mesmo assim veio. Ei, deixa eu falar para você, antes de você nascer, Deus estabeleceu um propósito para você. Talvez você não saiba, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. E se você quiser, a partir de hoje, Deus vai ensinar você a viver o propósito dele, e você vai ser uma bênção. Aleluia! Se você recebe isso, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não tem coisa mais gostosa, não tem coisa mais apaixonante do que estar exatamente no lugar que Deus espera. Não tem coisa mais gostosa do que estar na presença de Deus. Não tem coisa mais gostosa do que fazer aquilo pelo qual Deus me chamou para fazer. É maravilhoso. É maravilhoso. E não é que você vai ser pastor, não, Deus sabe o que você vai ser, mas Deus, deixa eu dizer a você, com Ele, você vai ser uma bênção, independente do lugar, independente da posição, independente da profissão, independente do lugar que você estiver, Deus vai usar você como um propósito claro, e você vai ser muito feliz, porque quem vive o propósito é feliz. Quem vive o propósito de Deus é inspirador. Quem vive o propósito de Deus inspira, cara, inspira. Quando você vê alguém vivendo o propósito de Deus, você fala assim, cara, se Deus está fazendo na vida dele, é possível. Se Jesus pega um drogado, um cara viciado em drogas, se Jesus pega um cara que, para a sociedade não tinha valor nenhum, e ele coloca dentro do propósito dele, faz esse cara viver o que ele tem, poxa vida, Deus pode fazer na sua vida também, por mais pior que você seja do que eu, ou por melhor que você seja do que eu, porque para Deus nada é impossível. É só você dizer, eis-me aqui, eu quero, eu me disponibilizo. Queridos, a história que Deus tem para você é uma história maravilhosa, sabia? E aí você vai dizer para mim, ei pastor, isso aí está parecendo pregação de coach, os cambal. Eu estou lendo a Bíblia, estou falando do que a Bíblia diz, e estou falando do que é o Evangelho. Quer ver? Quer ver se é historinha para dormir? Quando é para sentar porrete, eu bato também, eu não tenho problema com isso não. Se Deus mandar eu chegar aqui, momento carinho, coloca aí. Clique. Daí para quem está chegando aí, tem dia que é isso aqui, Tem dia que Deus fala assim, vai lá e massageia eles. Eu uso massageador. Mas quando Deus manda falar coisa boa, eu vou falar também. Não é só coisa ruim não, profeta só de coisa ruim. Eu fico feliz quando Deus me dá uma palavra dessa. Não é sempre também não que o cardápio vem com essa opção. Pode tirar, meu filho, para não assustar os irmãos. Isso. Agora, olha o que diz Salmo 139. Coloca para mim aí, por gentileza. Já estou encerrando. Salmo 139, versículo 13 ao versículo 17. Olha o que diz o texto. Pois tu formaste o meu interior. Tecer, sabe o que é tecer? Tecer é fazer uma roupa manualmente. Isso é tecer. Fazer algo manualmente. Costurar manualmente. Olha o que o salmista está dizendo para Deus. Pois tu formastes o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mamãe. Graças te dou. E visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Próximo, até o 17. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto
fui formado e entretecido. Coloca na NVI aí para a gente ver qual palavra que é essa daí. Pois os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Próximo. Ele está falando entretecido não no sentido de tristeza. Ele está falando no sentido de ter firmeza. Eu fui formado com firmeza, eu tomei forma, eu fui fortalecido. Os teus olhos, ele está falando do feto aqui. Ele está falando quando eu era um feto, é isso que ele está dizendo aqui. Quando eu estava na barriga da minha mãe, quando eu estava ainda no útero, sendo formado. Olha só, os teus olhos viram a minha substância. Olha, ele não está dizendo meu corpo. A minha substância ainda informe, ou seja, ainda não formada. No teu livro, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Olha o que Deus está dizendo ao seu respeito, porque é a palavra de Deus para nós. Os teus olhos me viram quando eu ainda não era formado, eu ainda era uma substância. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles existia. É esse propósito que Deus tem para você. Agora, você me pergunta, e é claro que você é uma pessoa inteligente, a Lírio só chega a gente inteligente. Você é inteligente, você me pergunta: pastor, se Deus escreveu um livro para a minha vida, se Deus escreveu no livro dele a história de cada um dos meus dias, por que que a minha vida tem sido desse jeito? Por que que a minha vida tem sido esses altos e baixos aí, essas situações? Eu nunca consigo viver o que Deus tem. Eu não sei o que é os dons espirituais. Olha, pastor, o negócio está feio, e faz tempo. Por quê? Quer dizer que Deus escreveu isso para mim? Quer dizer que para o meu irmão Deus escreveu uma história bonita, mas para mim foi uma história feia? Não, deixa eu explicar para você isso então, e aqui a gente já vai para a conclusão. O problema é que Deus escreveu um livro bom, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. É o homem que estragou. Deus escreveu dias bons, porque Ele vai dizer o seguinte: que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mas se Deus escreveu um livro para mim que é bom, uma história boa, uma história perfeita e uma história agradável, por que é que eu não estou vivendo essa história? Eu vou dizer a você: é porque em algum momento nós saímos da trilha que Deus determinou e começamos a trilhar a trilha que o diabo quer para nossas vidas. Nós saímos da presença de Deus e começamos a trilhar as nossas próprias trilhas. Nós pegamos a história que Deus escreveu e falamos assim: é muito difícil viver isso aqui, deixa eu escrever a minha. Eu vou escrever. E tudo que o ser humano faz é o contrário do que é o de Deus. O de Deus é bom, o do ser humano e do diabo é ruim. O de Deus é perfeito, o nosso é imperfeito, o do diabo é pior. E o de Deus é agradável. A nossa história escrita do nosso jeito, ela é desagradável. O que Deus faz é bom, perfeito e agradável. O que o ser humano faz é ruim, imperfeito e desagradável. Então, como eu faço para viver o propósito de Deus? Eu preciso voltar para a história que Deus escreveu para mim. Eu me lembro que antes de eu ir para a igreja, um dia eu já estava orando. Eu fui liberto das drogas antes de ir para a igreja, sem ir para a casa de recuperação, eu e Deus. Eu sabia que Deus podia me libertar e eu peguei firme com Ele. Até o dia que Ele falou: pronto, já te libertei, já libertei você das drogas, do álcool, agora vai para minha casa. Eu falei: ah não, igreja não quero ir para a igreja. Ele falou: por quê? Eu falei: ah, porque lá está cheio de gente hipócrita. E Ele falou: sempre cabe mais um. E eu falei: tá bom. E eu cheguei, e eu estou aqui.
Já não sou quem eu era, mas ainda não sou quem eu quero ser. E está tudo certo, estamos no processo. Agora, eu disse a Deus numa das minhas orações, e eu recomendo que você faça isso. Um dia, eu disse para o Senhor: Senhor, eu li esse texto. E quando eu li esse texto, eu disse: Senhor, eu acho que eu não estou vivendo a história que o Senhor escreveu para mim. Eu acho que eu estou vivendo a história que eu mesmo comecei a escrever. E ela está muito ruim, ela está muito feia. Neste dia, Senhor, eu quero rasgar a minha história. Eu quero pegar a história que eu escrevi. E eu espiritualmente, eu peguei uma folha. Eu estava perto de um caderno, eu peguei uma folha, arranquei. E eu disse: Senhor, essa aqui é a minha história. Olha só, Senhor, o que eu quero. Peguei aquela folha, amassei da minha mão e fiz assim, ó: eu te entrego a minha história, porque eu quero viver a tua. Foi isso que eu fiz. E eu comecei a viver. E a pergunta é: quanto tempo vai demorar para você rasgar a sua história? Quanto tempo vai demorar para você amassar a sua história e dizer: eu não quero mais isso, eu quero a de Deus, eu quero a história de Deus? E é claro que para você viver o propósito de Deus para a sua vida, é um processo. É um processo. Porque é como uma borboleta. Você já viu a borboleta? Eu fui com o pastor Adriano numa cachoeira. Acho que foi sexta-feira. A gente foi numa cachoeira, lá bem longe. Uma água gelada. Eu falei: eu vou pular dentro dessa parada aqui. Eu vim até aqui, vou pular. E caí para dentro da água lá, gelada. E nisso, quando eu estava na água, pousou uma borboleta azul, linda, linda, perto de mim, linda. E eu fiquei olhando para aquela borboleta e fiquei pensando nesse propósito, né? E disso nasceu. Eu estava pensando nisso e Deus começou a falar para mim sobre isso. E foi isso que nasceu essa série, foi ali que nasceu essa série. E a borboleta falou comigo, né? Não foi a borboleta, foi o Espírito Santo. Borboletas não falam. A borboleta está lá e Deus falou para mim: sabe qual é o propósito dela? Sabe qual é o propósito de vida dela? Não é ser bonita. Ela é bonita, mas o propósito não é esse. O propósito é ela se alimentar do néctar e polinizar. Ela vai pegar o pólen das frutas, das frutas, das flores, e ela vai colocar em outras plantas para que também possam dar flores. Ela vai fazer outras flores se abrir, ela vai fazer outras flores ser bonita. Enquanto tempo de vida ela tiver, e ela vive pouco. Aqui vive, eu estava pesquisando um pouquinho, aqui vive mais, vive 8 meses. É rápido como a nossa vida. Passa rápido, mas o propósito dela é esse. Mas enquanto ela está vivendo é bonito. Mas olha só, não foi sempre assim. Você olha para uma borboleta linda e não foi sempre assim. Um dia era apenas um óvulo, um ovinho que a outra borboleta colocou lá numa folha. Depois ela vai crescendo e ela se transforma numa pequena larva. Uma larva pequenininha. Depois ela cresce, desenvolve e ela se torna uma lagarta. E depois que ela se torna uma lagarta, ali ela começa a comer. Essa é a fase que ela come. Cara, essa é a fase que ela arrebenta de comer. Ela come. E ela traça a folha, ela arrebenta a árvore. Você vai ver você pega uma lagarta numa roseira, ela destrói tudo, ela come a folha inteira. Então, pega você. Primeiro você é um projeto. Hoje você é um projeto, talvez tem pessoas aqui que já estão vivendo o propósito de Deus. Glórias a Deus pela sua vida, continue, tem mais. Até o fim da sua vida, viva o propósito de Deus todos os dias. Agora, tem gente que ainda é um projeto. Hoje você disse: eu quero ser. Porque se aquela larvinha simplesmente desiste, se aquela larvinha simplesmente fala assim:
vou ficar aqui parado. Ela não vai desenvolver, vai morrer. Mas quando ela se torna uma lagarta, e se ela se tornou uma lagarta, ela precisa se alimentar para a próxima fase. Vai chegar a sua fase de se alimentar, talvez já chegou. Se alimente das coisas de Deus. Você quer viver, olha, se você quer viver o propósito de Deus, se alimente das coisas de Deus. Quer viver os propósitos de Deus, se alimente de coisas, de alimentos que vêm de Deus. Você quer viver as bênçãos de Deus, você quer viver o propósito de Deus, mas o seu celular é poluído, o que você assiste é poluído, a sua CPU está armazenada, cheia até a tampa de coisas ruins, pensamentos ruins. O que você assiste não glorifica a Deus, o que você consome não glorifica a Deus, as coisas que você gosta não glorifica a Deus, e quando é as coisas de Deus você não tem prazer. Está passando um vídeo de piada, você assiste ele todinho. Mas quando você percebe que é uma palavra de Deus, você já muda. Próximo, já joga para cima. Se tivesse, quando está numa festa, dança, chega na igreja, levante suas mãos. Faça isso. Vamos orar. Erga sua voz. Aqui, o presbítero disse: erga sua voz e clame. Ó você aqui, ó. Ó, aqui, ó. Foi isso que ele falou? Ele falou para orar com a mente? Agora, eu acredito que quando ele subiu aqui, o Espírito Santo estava sobre a vida dele e está sobre a vida dele. Ele é um homem de Deus. Ele é uma pessoa que busca a presença do Senhor. Então quando ele sobe aqui, o Espírito Santo vai usar a vida dele. E o Espírito Santo disse a você: abra a sua boca. E você, através dele, e você disse: não vou abrir. Como é que você vai crescer se você não se alimenta das coisas de Deus? Como é que você vai crescer se você não... Como é que você vai viver o propósito de Deus se você não faz o que Deus espera de você? Se nas coisas simples, como simplesmente orar alto, você não obedece, que dirá nas coisas mais complexas que Deus vai colocar no seu caminho para você fazer? Se você não consegue obedecer a Deus olhando uma pessoa, que dirá vai obedecer olhando nada? Se você não consegue obedecer um comando de voz do homem de Deus, você vai ouvir uma voz do nada e vai obedecer? Não! Nós começamos nas coisas pequenas. Há um processo a ser trilhado para viver o propósito de Deus. Não é de um dia para a noite, não é de uma hora para outra. Por isso eu disse que Deus irá nos fortalecer aqui. Deus irá nos ensinar. Há uma série de ministrações que o Senhor vai trazer a nós, para que nós aprendamos a viver o propósito de Deus. Mas é um dia de cada vez, é fazendo aquilo que Deus falou. Hoje Deus já deu lições básicas aqui para nós. Deus já deu algumas tarefas que deverão ser aplicadas essa semana. Alguma coisa Deus falou com você hoje, nessa manhã, para você simplesmente mudar, para você ser diferente, fazer diferente. Ei, não vou mais baixar a cabeça, eu vou levantar a cabeça. Eu vou rasgar a história velha, eu vou entregar a minha história velha nas mãos de Deus, porque eu quero viver a história nova. Alguma coisa você vai fazer, porque Deus falou com você. Mas é um propósito, é um processo. Nós precisamos encarar isso. A lagarta se alimenta. Há a fase de alimentar-se e há a fase de alimentar outros. Você não vai poder alimentar nunca outros se você não se alimenta de Deus. Você nunca vai poder ser um projeto poderoso nas mãos de Deus se você não se sujeitar a Deus. E para sujeitar-se a Deus, para viver o propósito de Deus, eu preciso de uma vez por todas romper com o diabo, abandonar o que o diabo quer para minha vida e dizer: chega, agora eu vou viver o que Deus tem para mim. E vou dizer mais, a pessoa mesmo, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Nem os loucos errarão o caminho. Então é possível que você saia daqui hoje com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dizer dentro de você assim: é por aqui, ó. O livro diz assim a seu respeito. Hoje é o capítulo 1, é por aqui. Amanhã é o capítulo 2, e você vai viver o livro que Deus escreveu para você. Mas é um processo. Depois da lagarta, depois de se alimentar, escute isso, porque talvez alguém está passando por essa fase. Você está se alimentando muito de Deus,
Você come a Bíblia, você ora, você está aqui, ó. As pessoas estão te chamando de fanático, as pessoas estão te chamando de lunático, as pessoas estão te chamando de, agora ficou Biruleibe, que fala? É isso aí, aprendi ontem. As pessoas, então assim, não, agora lá, agora é o Bíblia, só sabe de Bíblia, agora só quer saber de igreja, agora, e você está, é a sua fase de se alimentar. Você está se alimentando de Deus, se alimentando de Deus, se alimentando de Deus. Antes assistia aquelas porcarias, agora não quero mais essa porcaria não. Ei, vai lá no seu Instagram, redefine tudo. Tem lá um negócio lá para você redefinir as suas. Esses dias aí me ensinaram. Os jovens estavam falando, pastor, é só falar, quando você for ensinar, ensina isso aqui, ó. Tem um negócio no Instagram lá, preferência de conteúdo. E tem lá, redefinir conteúdo. Procura lá para você ver, redefinir conteúdo. Você clica lá, vai mudar tudo que está no seu celular vai desaparecer. E eles vão trazer outras opções para você. Aí você começa a clicar nas opções que te interessam, só nas que te interessam. E o algoritmo vai entender que a sua preferência é aquilo, e só vai começar a mandar aquilo para você. E aquelas porcarias de antes não vai vir mais. Agora, ou então desinstala. Você não precisa de seguidor agora, porque as pessoas vão seguir você depois, quando você estiver dentro do propósito de Deus. Agora não adianta nada, você não está inspirando muito não. Agora preste bem atenção, a lagarta comeu, se alimentou. Agora ela vai para a fase que ela se isola. Existe uma fase na vida do homem, da mulher de Deus, que parece que você está sozinho. Existe uma fase que ninguém manda mensagem. Existe uma fase que ninguém cola com você. Existe uma fase que ninguém te fala com você. Existe uma fase que parece que você está no vale, sozinho. Mas fica tranquilo, porque essa é a fase que Deus está fazendo milagres em você, no oculto, no escondido. É a fase que você some. É a fase que você não posta mais nada. Eu fico olhando os novos convertidos postando vídeo. Ei, irmão, se fecha. Se fecha. Você é Coca-Cola. Tá com muito gás agora, eu quero ver seu gás daqui a 5 anos. Quero ver você postando vídeo daqui a 5 anos. Agora no começo é muito fácil, tá todo mundo empolgado. E faz vídeo, e já quer pregar. Deus está fazendo na minha vida. Olha, Deus não fez nada na sua vida ainda. Você está no processo, você nem chegou na fase da lagarta. Se fecha menos. Seja um exemplo dentro da sua casa. Pregue dentro da sua casa, comece pela sua casa, depois você vai para a rede social. Nem na sua casa você prega, e a sua família olha para você na rede social e fala assim, aqui tá bonito, mas aqui em casa tá feio. Então seja bonito em casa primeiro. Menos. Porque o que você está fazendo é evangelizar, não. Você está fazendo é se aparecer. E a Bíblia não quer que você apareça. É Deus que tem que aparecer. Você tem que diminuir a cada dia mais. E quando você virar zero, Ele está grande em você. O dia que você sumir, Deus aparece em você. É simples assim. Bora. Agora ela está no casulo. E daqui a pouco, lá dentro acontece uma transformação. É no secreto. E aquele negócio vai se transformando dentro daquela lagarta. Milagrosamente, ninguém explica porque ninguém viu. Como é que vai? Se abrir aquele negócio, você mata o processo. Se tirar, você acaba com o processo. Por isso que alguém não foi lá te socorrer. É por isso que o pastor não te mandou mensagem. Porque se alguém mexer, estraga o processo. Se o pastor mexer, estraga o processo. É Deus fazendo em você, fica tranquilo, mas você está dentro do propósito. Agora, você mesmo lá dentro, você vai sair daquele casulo. E é engraçado que eu estava vendo que a borboleta, na hora que ela vai sair daquele casulo, ela faz muita força. Ela tem que romper com aquele casulo para ela ir para a próxima fase. Então você que já está aí, é a hora de romper. Faz força. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Deixa de ser frouxo, deixa de ser mole. Se Deus está te chamando para o jejum, vai para o jejum. Se Deus está te chamando para a consagração, vai para a consagração. Se Deus está te chamando para ler um livro da Bíblia por dia, vai para um livro da Bíblia por dia. Mas eu não entendo nada, mas Deus mandou, eu vou fazer. Se Deus mandou você evangelizar dentro do ônibus, vai evangelizar dentro do ônibus. Se Deus mandou você evangelizar na praça, vai evangelizar na praça. Se Deus mandou você escrever uma carta para os seus vizinhos, escreva a carta para os seus vizinhos. Eu não sei o que Deus vai mandar, mas é a hora de fazer força. É a hora que o diabo vai falar, não passa. O diabo vai dizer, daqui você não passa. E você vai dizer, eu vou passar, porque eu não vou em meu nome, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E você vai romper e vai chegar aonde Deus espera de você. Até a hora que você vira uma borboleta e está vivendo o propósito de Deus. Mas pergunta para a borboleta se ela sabe que ela é uma borboleta. Será que a borboleta sabe que ela é uma borboleta, sim ou não? Você acha que ela sabe, sim ou não? Não, ela não sabe. A borboleta não sabe. Esses dias eu estava assistindo um documentário, e eles falando sobre
voo. E eles estavam falando sobre a abelha. Eles estavam dizendo, tecnicamente falando, pelas leis da física, seria impossível uma abelha voar. É impossível a abelha voar. Não tem como, mas ela voa. E ela nem sabe disso. A abelha nem sabe que é impossível voar. Mas ela voa. A borboleta não sabe que é uma borboleta. Deixa eu dizer a você, no dia que você estiver vivendo o propósito de Deus, no dia que você estiver, você nem vai perceber, você só vai ser. E sabe qual que vai ser o dia mais bonito da sua vida? Sabe o dia mais bonito da sua vida? No dia mais bonito da sua vida, você não vai estar lá para ver. Para quem vive o propósito de Deus, no dia mais bonito da sua vida, você não vai estar lá, porque é o dia que Jesus te recolhe da terra e te leva para viver o propósito eterno. Aí lá no seu cemitério, lá no seu sepultamento, as pessoas vão falar bem de você, e vão dizer coisas lindas a seu respeito, e vão cantar, e vão chorar, e vão contar testemunhos a seu respeito, e vão dizer, olha, quando um dia eu estava em tal lugar, e ele fez isso comigo, ela fez isso comigo, mas você não vai estar lá. Esse é o propósito da borboleta. Eu não vivo para mim, eu não vivo para ser, eu não vivo para querer ser, eu não vivo o propósito para aparecer, eu não vivo o propósito para isso, eu vivo o propósito para agradar a Deus. Eu não sei de nada, é Ele que faz, eu só obedeço, é Ele que efetua, eu só sou o servo, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Se você recebe essa palavra, glorifique o nome do Senhor, misture o seu aplauso com glória, aleluia.